Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Norato e no vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena exposição sobre uma passagem que certamente vai te inspirar muito nesse dia. Nós vamos descobrir o como e o porquê nós devemos brilhar nessa terra. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Convergentemente. Se você já faz parte desse movimento, bora nos ajudar indicando esse conteúdo para mais pessoas. Eu convido você que chegou até aqui a conferir esse vídeo até o fim. E se você gostar desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e interagir conosco através dos seus comentários e através do seu like. Isso é muito importante para que o nosso projeto avance e se torne ainda mais relevante no serviço às pessoas. Então, fica comigo e bora falar sobre brilhar no mundo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e eu vou ler com vocês os versículos de 12 ao 17, diz assim: Então, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Poucas coisas me animam tanto na vida quanto falar com e sobre Jesus. Falar com Ele é tão necessário quanto respirar. Falar sobre Ele é um jeito de viver, é um meio de viver, é minha forma preferida de existir. Mas sabe o que é o mais difícil para qualquer um de nós? A prática. Praticar o cristianismo no cotidiano, principalmente de segunda a sexta-feira, onde a nossa rotina e as nossas companhias nem sempre representam o ideal ou aquela que nós gostaríamos de ter. Nessa passagem da carta de Paulo aos Filipenses, vemos não só a satisfação do apóstolo com o estilo de vida da igreja local, que até parecia viver integralmente o evangelho de Cristo, mas nós também vemos as suas instruções para que a igreja se mantivesse pura, de modo a continuar representando dignamente a essência de Cristo. Isso é inspirador para a gente. Agora, se nós olharmos para o mundo de hoje e olharmos para a geração de Paulo, segundo suas próprias palavras, como nós acabamos de ver, nós concluiremos que as semelhanças são inúmeras, são muitas, o que nos coloca diante de uma verdade absoluta. Existem apenas dois caminhos na vida humana: a vida em Cristo e a vida fora dele. Em Cristo somos como estrelas que brilham sobre a terra. Fora de Cristo, existe um padrão que se segue desde a queda do homem: corrupção e perversão e depravação total. Eu sempre viajei muito nessa passagem que nós lemos, mas nós precisamos entender o significado de brilhar, porque o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem muito interessante. Ele diz: filhos e filhas que brilham como estrelas no universo. É muito massa, mas basta olhar bem para essa passagem que você percebe que ele está falando que o brilhar nesse mundo é a consequência de viver pelo padrão de Cristo. Quer dizer, viver diariamente de forma pura e inculpável diante das pessoas, praticando a palavra da vida, o evangelho integral de Cristo. Apesar de eu estar convicto que a luz que brilha em nós só pode ser o próprio Cristo, eu me empolgo muito em falar sobre brilhar, porque isso me remete à grandeza de viver o Evangelho em um mundo tão contrário às coisas do reino de Deus. Vejam, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no alto de um monte. E também ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de um cesto. Ao contrário, se coloca no lugar apropriado para que possa iluminar a todos dentro da casa. Que assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, através das suas boas obras, o Pai de vocês possa ser glorificado. Então, a luz que brilha em nós tem uma única função, que não fala de nós mesmos, mas de glorificar a Deus e servir as pessoas à nossa volta. A luz que brilha em nós não faz com que as pessoas nos vejam, mas que enxergue mais claramente a Cristo. Ninguém acende uma lâmpada para ficar olhando para ela.
mas para enxergar as coisas à sua volta no meio da escuridão. Podemos ter mais clareza disso no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é na exposição dessa passagem que nós entendemos o significado de brilharmos como estrelas, de brilhar como estrelas nesse mundo. Jesus é a luz do mundo. O fato de termos sua vida habitando em nós é o que nos faz ter a luz da vida. É o que nos torna luzeiros sobre o mundo para clarear o caminho para as outras pessoas. Agora, qual caminho? O caminho que conduz a Cristo. A luz que brilha em nós é a própria pessoa de Cristo. E essa luz é vista por Deus através das nossas boas obras de justiça. No verso 17 da carta de Paulo aos Filipenses, que nós lemos há pouco, Paulo diz que está sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé, sendo esse os sacrifícios que eles oferecem a Deus. Paulo brilhava para fazer com que as outras pessoas enxergassem a Cristo e tivessem fé no Filho de Deus, e nisso é que estava a alegria de Paulo. O brilhar de Paulo para a sua geração não era algo confortável, custou sua vida, custou muito sacrifício, custou muitos sofrimentos. Ele brilhou como uma estrela no universo, mas isso não foi algo romântico, mas algo extremamente difícil, no qual apenas alguém com o real entendimento e comprometimento com o projeto eterno de Deus consegue viver de fato. Eu continuo amando o fato de Jesus nos chamar de luz do mundo. Eu continuo amando o fato de Paulo dizer que a igreja de Filipenses brilhava como estrelas no universo, o que também podemos trazer para nós como igreja de Cristo. Mas o que eu amo mais ainda é o fato de que o propósito de brilhar no mundo, de ser de alguma forma uma influência no mundo, é para que Cristo seja visto, para que Cristo seja amado, é para que Cristo seja desejado, é para que o reino de Deus se torne palpável e que aqueles que ainda caminham em trevas possam de alguma forma terem os seus caminhos iluminados. Nem que para isso, nós que estamos em Cristo, precisemos ser derramados, assim como Paulo, como uma oferta de sacrifício sobre a vida das pessoas, a fim de que todas elas tenham a luz do mundo, algo extremamente agradável a Deus. Então, para fechar, eu preciso reafirmar: não se pode brilhar no mundo sem Cristo. Cristo é a luz da vida. Brilhar no mundo significa refletir o Cristo que habita em nós para que o mundo possa ser iluminado por Ele. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que essa rápida reflexão possa ter, de alguma forma, abençoado a sua vida. Não deixe de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.